Vamos começar atualizando já os números da situação no nosso país, também aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, que Ceará vai ser o primeiro estado que vai ter o pico da doença, tá? E depois São Paulo e Rio de Janeiro vai mais ou menos nessa ordem, mas Fortaleza, no Ceará, vai ser o primeiro pico da doença, vai ser lá, segundo as últimas informações. Olha, as secretarias estaduais de saúde contabilizam 11.518 infectados em todos os estados do Brasil e um total de 506 mortos. Pernambuco confirma a morte de um rapaz de 15 anos, o mais jovem até agora. As secretarias divulgaram esses números hoje a partir da 1h30 da tarde e alguns dados também sobre as mortes no Covid do Brasil. São Paulo é a cidade com mais casos, com 3.612, além de São Paulo, Rio de Janeiro com 1.068 casos e Fortaleza, com 744 casos, aparecem na frente como cidades com mais registros da doença. Acre e Tocantins são os dois únicos estados do Brasil onde não há registro de mortes. O mais jovem, como a gente disse, a morrer foi esse rapaz de 15 anos em São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco, no último dia 27 de março. O mais idoso a morrer foi um homem de 96 anos no Rio das Ostras, Rio de Janeiro, no dia 25 de março. E o estado do Ceará confirmou nesta manhã que 34 municípios do estado têm casos confirmados da doença e o número de infectados chegou a 976. A situação por lá também é bastante complicada. Aqui em São Paulo, já ao 12h30, o governador João Dória comunicou oficialmente a esticada da nossa quarentena até o dia 22 de abril, ou seja, mais 15 dias aí pela frente de quarentena, em função que São Paulo aparece no mapa num processo de aceleração da curva. A gente não estava nessa situação, mas começou a chegar, porque abril, onde está previsto o pico da doença, por aqui deve acontecer na terceira semana do mês, por volta do dia 20 de abril, o prazo era 6 a 20, né? Está se projetando para 20 de abril, então fica em casa. Quem puder, fica em casa. É a nossa saída importantíssima nesse caso, pelo menos nesse momento em que a situação fica tão aguda, não é? E outra coisa, o estádio do Pacaembu, onde tem o hospital de campanha, começa a receber hoje pacientes aí para os seus 200 leitos, já começa a entrar em funcionamento. São os primeiros pacientes com a Covid-19 que começam a chegar a esse hospital aqui no Pacaembu, tá? E outra coisa importante da gente deixar registrado aqui, eu até já falei, o Ceará deve ser o primeiro estado a atingir o pico de infecção por coronavírus, alertam os pesquisadores. A projeção indica que nesse início de abril, já começa antes mesmo, o estado deve registrar 3.000 casos de infecção e alcançar o segundo lugar em números de pacientes com a Covid-19. O pico deve ocorrer no dia 25 deste mês de abril. Agora, também tem muita luz pintando nesse túnel, gente. Não sei se é no meio, se é no fim, mas são coisas muito importantes que estão acontecendo e que nos levam aí a acreditar numa coisa que o Dr. Roberto Calil, do Hospital Sírio-Libanês, inclusive infectado com coronavírus, né? Está internado até agora, mas está trabalhando, trabalha de máscara, mas está lá. Ele está dizendo que ele tem certeza que o nosso país vai sair muito melhor do que os países da Europa nessa situação. De uma maneira ou de outra, nós tivemos um tempo a mais aí para nos preparar para esse tipo de coisa. E conseguimos, né, que o vírus agisse um pouco mais lentamente, não o tanto que se precisaria, mas a gente teve um início de achatamento da curva, sim. É que agora a situação se complica, ainda mais depois que a gente não recebeu as máscaras e os respiradores que precisaríamos, porque os Estados Unidos ficaram com ele. Isso é que deixa um clima mais tenso nessa aproximação do pico da doença aqui em São Paulo. Em São Paulo só não, né? No nosso Brasil
inteiro. Mas olha, está em teste um remédio antiparasita que mata o coronavírus em 48 horas, gente. Esse remédio tem nome, tem sobrenome, existe, está à disposição, mas é claro que não pode ser usado por ninguém sem autorização médica, mesmo porque o teste em humanos ainda não começou, tá? É um antiparasita, ele é usado para verminose, até para pulga e para piolho, para vocês terem uma ideia do que é esse remédio. Estudo da Monash University descobriu eficiência de antiparasita em laboratório. Ainda faltam estudos e testes em seres humanos para concluir aí essa eficácia. Esse estudo está sendo feito na Austrália e ele observou que esse remédio contra vermes, usado geralmente para isso mesmo, foi capaz de inibir o crescimento do novo coronavírus, né? E controlando o micro-organismo em 48 horas. E diz que após a aplicação, pelo menos nesses testes que eles estão fazendo, em 24 horas você já começa a sentir os efeitos, já dá uma tremenda de uma melhora. E em 48 horas você não tem mais os efeitos da doença, não tem mais os sintomas da doença. Quer dizer, até o momento é a maior notícia em relação a esse tipo de coisa. Aquela que resolveria de uma forma muito mais rápida. E os casos que não resolvessem também não precisariam de UTI, passariam do grave ou até do crítico para o estágio leve e aí você pode tratar em casa. Ou seja, além de livrar as pessoas muito rápido da Covid-19, os casos críticos passariam a leves, as pessoas iriam para casa e descongestionariam aí os hospitais. Os países europeus estão vendo o achatamento dos casos e pensando já na abertura da economia. Itália, há 20 dias sem acréscimo de casos. A Espanha, no seu 4º dia. Na Austrália, já estão pensando em abrir novamente o comércio. Na Bélgica, está tudo sob controle e essas notícias são boas demais. Eles já passaram aí pela pior fase e agora lentamente começa, né, a situação a dar aquela luz de que as coisas vão voltar à normalidade. Até no Irã, que estava numa epidemia gravíssima, já diz que está em queda progressiva e lenta da propagação do coronavírus por lá. Isso é maravilhoso, indica o quê? Achatamento da curva, tá? E ao menos 41 vacinas contra coronavírus estão sendo desenvolvidas. Estados Unidos e China já começaram testes em humano. E só para encerrar, aqui em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês vai testar uma outra substância também já muito conhecida, heparina, que é um anticoagulante e que pode ajudar demais na recuperação de pacientes em estado grave ou crítico, tá certo? Mas agora vamos para umas dicas muito legais de como se proteger do corona, não é? Com a Thaisa Pelosi. Vamos lá, Thaisa. Oi, Sônia. Oi, gente. Boa tarde. Eu tô falando diretamente da minha casa, porque vocês sabem que toda a nossa equipe externa tá se resguardando, tá fazendo a sua parte em ficar em casa por conta da pandemia do Covid-19. E hoje eu tenho um assunto muito legal para tratar com vocês, uma conversa interessantíssima que eu tive com o Dr. Bactéria e eu queria muito que vocês acompanhassem, porque ele vai falar muitas coisas legais sobre o álcool em gel. O que é álcool gel? Ele tem 77 graus GL ou 70 NPM, então ele mata vírus, bactérias, né? Matou, né? Então ele elimina a partícula, ele inativa a partícula, que é a palavra certa, quando eu falei que o vírus não vive. Então você não pode matar uma coisa que não é viva. Então você inativa a partícula e mata as bactérias. Então ele faz isso. Por que ele não resseca a mão? Se você usar álcool líquido 77 GL, ele vai matar também. Só que na hora que você vai fazer, faz assim com a mão. Faz assim, vai então ficar tudo ressecado, um monte de fissura. Isso daqui serve para quê? Olha, eles dá uma estranheza, exatamente. Assim. Você perde toda a maciez da mão e essas fissuras vão crescer bactérias. Aí, mais um canal para elas proliferarem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação. Tá? Você não é químico. Você vai numa farmácia de manipulação e fala assim: eu quero um álcool 77 graus GL adicionado de 0,5, quer dizer, 0,5% de glicerina. Certo. Qual é a função da glicerina? Você não viu sabonete com glicerina? Uhum. Já viu, né? Qual é a função da glicerina? Amaciar a mão, emoliência.
Tá? Então você vai ter ação de matar bactérias que tem o álcool, mais ação de emoliência. A sua mão mata as bactérias e não acaba com a sua mão. E também vai dar a textura, do gelzinho, né? Exatamente. Porque o líquido você vai... E pra você ter uma ideia, há mais de 30 anos eu usava isso daqui no laboratório, porque não tinha 30 anos até não tinha com gel. E eu mexia com bactérias no laboratório, a gente mesmo fabricava, quer dizer, eu tinha um cômodo, se fazia o álcool 77, pegava 0%, colocava de ele não fabricava, botava num desses sprayzinhos, todo mundo que lá no laboratório, usava, passava tudo, nunca ninguém ressecou a mão, estragou a mão, não teve nada. Não, isso é uma bênção, porque hoje em dia a gente não encontra álcool em gel em nenhum lugar, nem em farmácia, nem em mercado. E quando encontra, é o que o senhor falou, tá o preço lá em cima. Então a gente vamos tem até essa pedir alternativa. para nossas queridas farmácias de manipulação, Sim, gente, sejam um patriotas, tá? Gente, vamos ganhar o dobro, pode ganhar o dobro, não precisa ganhar 10 vezes mais. Exatamente. Né? 10 Até vezes porque mais. eu acho que a gente estava falando isso antes, esse vírus, tudo isso está acontecendo, eu acho que também é pra gente entender que todos somos um, que a gente tem que se ajudar, não é? Porque Será a que gente todo tá no mundo mesmo. entende isso? Eu acho que não, e é por isso que a gente tá aqui pra falar pra vocês, gente, pelo amor de Deus, Um né? ajudar o outro, né? Um ajudar o outro. Gostou, Sônia? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tá aí, dica da Thaisa Pelosi com o Doutor Bactéria, muito legais, né? Olha aqui, tem uma notícia muito boa também. O Elton John doou $1 milhão para os portadores de HIV durante a pandemia de coronavírus. Então, é mais uma celebridade ajudando a beça. Olha aqui, vamos